Ora, boa noite, estimado telespectador da TPA Notícias. Aqui estamos para mais um momento de análise sobre os factos que marcaram a semana e eu começo já por discorrer sobre aqueles temas que, com os convidados que já apresento, vamos então olhar para estes assuntos. E começo com o MPLA, que tem nova sede nos seus 69 anos de existência. A segunda fase da centralidade, KK 5.800, terá 2.546 habitações, que ficam concluídas em 18 meses. A inauguração do Centro de Videovigilância da Polícia Nacional na província de Cabinda. Ainda o governo que poupou cerca de 80 mil milhões de kwanzas na administração pública, e a Inspeção-Geral do Trabalho, que registra mais de 500 infrações relacionadas ao não pagamento do salário mínimo. É sobre esses temas que o Semana em Análise vai procurar olhar minuciosamente. Por isso eu vou saudar os meus convidados. Mário Aragão, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite, colega de painel. Boa noite, Angola. Adálio Francisco, boa noite. Boa noite, Faustino, e boa noite também o Mário Aragão e os telespectadores da TPA, naturalmente. Muito bem. E vamos começar com a inauguração da sede do MPLA, uma sede que marca também os festejos dos 69 anos. Mário, eu pergunto, estamos a falar de um monumento. Naquilo que é a sua apreciação, o MPLA procurou olhar para a dimensão do partido e expressá-la nessa grandiosidade da obra, também em função de ser o partido que tem a responsabilidade de governar? Sim, Faustino, é preciso dizermos que desde dezembro de 1956, desde dezembro de 2025, 69 anos de partido político MPLA, e o MPLA aqui tem duas responsabilidades, enquanto partido político e enquanto o partido que suporta o governo. A antiga sede do partido MPLA já não reunia as condições, a grandeza do partido MPLA, razão pela qual nós vimos no dia 10, Moura no Maitreçoa, a inauguração da nova sede do MPLA. Isso para dizer o quê? Para dizer que os partidos grandes, Faustino, devem ter sede política, porque é a sede política que cria a estratégia para que os comitês provinciais, os comitês municipais, os CAPs que estão em determinados bairros fazem a política para galvanizar o partido político e levar a vitória deste mesmo partido político às eleições futuras. E aqui estamos a falar das eleições de 2027. São 69 anos, não é uma idade qualquer. Aliás, o MPLA, a sua história muito se confunde com a história da independência do nosso país. Portanto, eu penso que vem esta sede numa altura em que quer o governo liderado pelo presidente Lourenço com o seu executivo está a trazer a modernização das infraestruturas a nível de Estado. Portanto, enquanto partido político deve andar também no mesmo ritmo que é o governo. Sabemos nós que o MPLA, com a sua sede, poderá criar várias atividades e fala-se muito na escola política. É preciso que um partido grande como o MPLA, aliás, a nível do continente africano, faz parte daqueles partidos que lutaram para a independência. Para a independência. Portanto, eu penso que faz justiça à nova sede enquanto partido político MPLA. Agora, há outros desafios e ali prende-se muito com a sua manutenção,
a sua fiscalização, porque estamos a falar de uma infraestrutura muito robusta que vai fazer dos militantes, quadros, amigos e simpatizantes do MPLA poderem então terem mais uma visão clara de fazer política. Porque eu tenho dito que a sede dos partidos políticos não fazem política, montam estratégias políticas para que os comitês provinciais, comunais, municipais fazerem a real política para galvanizar e trazerem a vitória desse determinado partido. Adálio, é quase na mesma caminhada da pergunta que eu fazia aqui ao Mário. Estamos a ver o MPLA com uma nova sede, uma sede imponente. É a expressão clara daquilo que o MPLA pretende dentro daquilo que é a sua atuação, essa grandeza, e nesta mudança de sede, é também uma espécie de mudança e atualização na exigência política contemporânea? Sim, aqui são vários aspectos que podemos realçar em relação à nova sede do MPLA, não é? Primeiramente, eu vou, claro, parabenizar o partido MPLA, a sua direção e os seus militantes, porque agora vão ter naturalmente uma sede que, de facto, como o Aragão também disse, e aqui devo concordar, sim, o MPLA, quer gostemos, quer não, queremos, quer não, é um partido grande, é um partido que está, portanto, intrinsecamente ligado à história do nosso país, e é o partido que governa e naturalmente, que sendo um partido desta dimensão, penso que a nova sede vem justamente cimentar esta perspectiva, não é? Os partidos devem ser fortes em todas as suas dimensões, não é? Quer na perspectiva mais da mobilização política dos seus militantes, da sua capacidade de organização e coordenação ao nível dos seus órgãos, mas também nas suas infraestruturas. Portanto, isto é muito claro. Agora, aqui uma segunda nuance que é preciso, de facto, trazer aqui, eu falo aqui já enquanto politólogo, portanto, a imagem comunica. Né? A imagem comunica, a imagem, seja ela qual for, ela impacta, quer na perspectiva mais estética, até mesmo nas próprias emoções, na interpretação daquilo que se percebe como visual. Desse ponto de vista, aqui, uma situação intrínseca à comunicação política. O que é que eu estou com isto a querer dizer? Que com o novo visual da sede do MPLA, o MPLA está a comunicar também, do ponto de vista político, não é? Está intrínseca aqui uma comunicação política, na medida em que é uma infraestrutura que não passa despercebida e que por essa via pode, de facto, transmitir segurança, transmitir grandeza, transmitir, portanto, estética. E, claro, que isto do ponto de vista do próprio marketing, não é? Político, da imagem política do partido, vem agregar todos esses ganhos. E claro que a direção do MPLA certamente que tem noção disso, sabe disto e claro, o impacto que isto terá na própria imagem do partido, enquanto um player político, vai ser um impacto muito forte. Isto não podemos aqui negar. E claro que também vai mexer um pouco aqui com os outros adversários políticos do MPLA, que também terão de trabalhar para que possivelmente possam ter também uma infraestruturas tanto à altura da sua dimensão, não é? E claro que estou com isso a querer dizer que também é uma forma de competição política, não é? Portanto, as estruturas falam por si, a imagem de um partido também passa por isso, não é? E isto é misto, isto é muito claro, não se dá voltas quanto a isso. Então, e claro, aqui também uma outra perspectiva mais
paisagística, não é? Que a obra também veio dar uma outra imagem à rua em que está localizada, a cidade como tal, e claro que temos aqui todas essas perspectivas, mas sim, fundamental dizer que do ponto de vista da comunicação política, com a nova sede o MPLA comunica, o MPLA impacta, não é? Do visual, desde também a própria comunicação interna e externa do partido. Portanto, o MPLA está de parabéns pela nova sede e claro que os outros partidos também deverão eventualmente dar esforço para sentirem-se forçados a esta dinâmica. Naturalmente. Eu pergunto novamente aqui ao Mário e já vou ligar a essa questão da nova sede, esta nova dinâmica que vemos no MPLA e já, se calhar, com os desafios políticos que se adivinham. Agora, já ligando com o discurso do presidente do MPLA e respondendo a críticas sobre fechamentos e não democracia, ouvimos João Lourenço dizer que o partido nunca esteve tão aberto como se vê agora, sobretudo com a dinâmica quando acontecem os congressos, as candidaturas, e ainda citou o exemplo que se viu na Jota. E essa pergunta depois também vai para o Adálio, o politólogo. Olhando para essa perspectiva, como é que conseguem caracterizar o MPLA nestes novos tempos, com essa estrutura de democracia que a República vai vivendo, mas que se reflete antes nos partidos? Faustino, aliás, o presidente do partido, quando discursava, trouxe o exemplo do processo de candidaturas ligado à melhor organização juvenil de Angola, JMPLA, e foi um processo que nós acompanhamos de perto e vimos, de facto, a abertura da democracia no partido. E aqui, JMPLA enquanto organização do partido. É preciso dizer que esta falsa ideia e isso prende-se muito nos discursos políticos, dos políticos que lutam ao poder com o MPLA, e aqui conhecemos vários partidos políticos que estão a lutar para retirar o MPLA do poder, e é normal que assim aconteça, porque o objetivo dos partidos é chegar ao poder. Luta quem não está no poder e faz a manutenção do poder quem lá já está. Portanto, eu penso que o partido MPLA sempre foi um partido democrata. Mas é preciso dizer que a democracia nos partidos políticos é a vontade dos militantes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, embora exista uma Constituição da República de Angola, que o partido MPLA tem estado a cumprir, embora existam os estatutos do partido MPLA que diz que a abertura de candidaturas, mas é preciso dizer que nos partidos políticos há a história, nos partidos políticos a monção de apoio, é isso que rege o partido MPLA. É preciso dizer que a vontade do partido A ou do partido B, que na sua organização faz múltiplas candidaturas, isso não quer dizer que o partido C e o partido D devem ir na vontade dos outros partidos políticos. O que o partido MPLA tem estado a fazer é cumprir aquilo que a Constituição da República de Angola diz, e o presidente do partido dizia muito bem que quando remeter a lista ao Tribunal Constitucional, vai o nome do único candidato, que será aquele que vai às eleições de 2027. E na mesma lista, claramente vou aqui adicionar, vai também o nome daqueles que serão os representantes do povo por via do partido MPLA. É preciso dizer que o MPLA tem estado a cumprir os seus estatutos. E isso vimos com a designação do próprio presidente João Lourenço, isso vimos com a designação do presidente cessante Eduardo dos Santos, é a cultura política, a vontade de quem está no Congresso. E quem vai ao Congresso, vou já terminar, Faustino, quem vai ao Congresso é os representantes dos militantes do MPLA. Então, Adálio, no que vimos da opinião aqui
do Mário, e vou colar aqui ao que disse o presidente do MPLA, que o que se vai ouvindo são ações que podem levar-se a tirar o foco do que afinal é importante. E digo isso para concluir que, pelo dizer aqui do Mário Aragão, que os partidos, e faço essa pergunta ao Adalho, que os partidos vivem uma democracia à vontade dos seus militantes, não ortodoxamente à democracia política efetiva. É esta a visão enquanto politólogo? Bom, primeiro é preciso dizer que os partidos, numa primeira instância, são organizações privadas. Não é? Só que depois há um problema que vem a seguir. Não é? São organizações privadas que têm o objetivo principal de, portanto, conquistar, não é? Exercer e manter o poder político. Não é? E aqui eles saem da esfera privada e entram para o espaço público, para a esfera pública do interesse público. É aqui onde está justamente, portanto, se quisermos, este interesse, esta preocupação do cidadão com os partidos políticos. Portanto, é nesta transição, não é? A partir do momento que deixa de ser uma mera organização privada para, de facto, candidatar-se a cuidar do interesse público. E aí sim, claro, é a partir deste momento em que o cidadão se sente, portanto, com alguma legitimidade de, portanto, comentar, questionar e interrogar os partidos políticos. Portanto, este é o primeiro enquadramento que nós devemos aqui fazer. O segundo enquadramento, e pronto, estamos aqui a tratar do MPLA, as múltiplas candidaturas decorrem, portanto, dos próprios estatutos do partido. Não é? Agora, aqui depois outra questão, não é? O MPLA é um partido angolano e Angola é um Estado, é um país africano. Não é? E quando nós falamos de África e dos processos de democratização, portanto, a África tem as suas peculiaridades e nós não somos a exceção. O que é que eu estou com isto a querer dizer? Que os partidos em África, eles não funcionam em certa medida, ou para alguns aspectos, não é, como funcionam os partidos ocidentais. Não é? Isto é preciso ficar muito claro, portanto, temos uma realidade muito própria. Estou com isto a querer dizer que existe no MPLA e noutros partidos da Angola, tanto aquilo que nós chamamos também da disciplina partidária, não é? E é assim um pouco por todo o mundo também, não é? Mas agora, esta questão das candidaturas, das múltiplas candidaturas, também deve de facto ser uma vontade intrínseca, portanto, à própria organização, ao próprio partido. Estou com isto a querer dizer que a democracia interna nos partidos, ela deve derivar, antes de mais nada, não é, pelo interesse primário dos seus militantes. Só que, claro, o MPLA é o partido que governa Angola e, naturalmente, por esta via, os angolanos todos têm interesse em saber o que é que se passa e o que se vai passar no MPLA. Aliás, eu tenho dito que, sobretudo aqueles partidos que são considerados e são históricos, não é? O MPLA e a FNLA UNITA, portanto, numa primeira instância, são todos partidos que são patrimónios de todos os angolanos, não é? Desse ponto de vista, dá aqui alguma legitimidade cívica, histórica, para que os cidadãos questionem aquilo que se passa dentro dos partidos. Agora, isto é uma questão muito interna que o MPLA vai ter que decidir, vai ter que de facto lidar e tratar, é um dossiê que vai tratar, mas sim, o MPLA tem uma história, tem uma cultura muito própria, os seus militantes sabem disso, portanto têm noção clara desta cultura organizacional e naturalmente que cumprindo os seus estatutos, portanto, também acabam-se com muito ruído que anda por aí. Agora, o presidente do MPLA, ouvimos falar ontem que ainda não começou o processo para
para a eleição. Sim, é a tal questão de alguma disciplina partidária, não é? E quem conhece o MPLA, portanto, sabe que o MPLA, quanto a esse aspecto, é de facto um partido que pronto, leva esta questão da disciplina, da disciplina e também da cultura organizacional muito a sério, né? E os seus militantes sabem disso. Agora, claro, também alguma legitimidade dos próprios militantes ou outros tentarem demonstrar intenção de candidatura, portanto, isto também é muito normal. E também não podemos ver aqui esse problema como algo fora do xadrez político. Isto é muito normal. É normal que no final de mandatos os partidos, ou no interior dos partidos, vão surgindo, portanto, alas, vão surgindo outros grupos, né? Outros subgrupos que tentam e apresentam esta intenção. Isto também é muito natural. Agora, claro, né? O presidente do MPLA, quando se pronunciava nesses termos, era justamente aqui na própria observância da própria disciplina partidária que, no seu entender, portanto, os seus camaradas não estejam a observar, mas isto também decorre de uma apreciação que é feita não só por estes militantes, mas, sobretudo, que é feita também pela própria sociedade, né? É o que eu disse, o MPLA sendo um partido que governa o Angola, naturalmente que os cidadãos veem-se na legitimidade também de querer saber, uma espécie de curiosidade, de um avançar, de uma pressão até mesmo. Mas o próprio presidente do MPLA já disse que não... E que também o Presidente da República já disse que não há espaço, até mesmo constitucional, para um terceiro mandato. Sim, não, sobre um terceiro mandato, eu penso que é um não assunto. Aliás, o Presidente da República já fez várias entrevistas, conduzido mesmo por um jornalista desta casa de televisão, já deu uma entrevista à CNN e falou sobre a mesma matéria. Agora, eu quero só me apegar ao que o Adálio falava sobre a legitimidade do povo em querer questionar algumas matérias ligadas ao MPLA. É normal que o povo questione algumas matérias ligadas ao MPLA, mas o povo tem de saber, a sociedade tem de saber que o questionamento é meramente questionamento. Não é a sua opinião não é vinculativa. Porque eu me explico. Por quê? Porque só é vinculativa, passa a ser vinculativa ou qualquer ação se o cidadão A ou B for militante do MPLA. Aliás, temos de ler aquilo que é a lei dos partidos políticos. O que nós temos estado a ver é que determinadas sociedades, alguns jovens, a quererem impor aquilo que é a sua opinião. É normal nós ouvirmos opiniões diferentes, concordamos, é normal, e o partido do MPLA deve ouvir, porque é o partido que está no poder, mas o cidadão deve saber que, enquanto não estar afiliado a este partido político, tem limitações. Porque as matérias ligadas ao MPLA cabem simplesmente aos militantes inscritos ao MPLA. Isso que eu dizia que um partido é, numa primeira instância, uma organização privada. Exatamente. Não é? Agora, aqui um aspecto que o presidente do MPLA, de facto, realçava a questão aliás, dava o exemplo da Jota, da OMA, não é? Dos processos de renovação, tanto... Com mais de uma candidatura. Múltiplas candidaturas. Sim, de facto tem razão. Agora, eu só queria observar aqui um elemento fundamental, não é? É que o impacto, não é, que tem tanto uma eleição, não é, para o cadeirão máximo do partido não é o mesmo, não é, que tem, por exemplo, a Jota, a OMA, porque a secretária-geral da OMA,
não concorre às eleições presidenciais. O secretário da JMPLA também não faz. Não é? Não, mas o que o presidente do partido estava a querer passar a mensagem é de que o partido, sempre esteve aberto. E isto é um facto, doutora Dália. Isto é um facto. Eu só quero fazer uma observação justamente por causa do impacto. Não é? Sim. Ou seja, este interesse, não é? Em relação às múltiplas candidaturas para o cadeirão máximo do partido, não é? Ele tem impacto justamente pelo facto de o presidente do partido ser naturalmente, não é, o candidato. Daí a razão do impacto. Exatamente, era só para sublinhar este impacto, esta diferença, não é? Portanto, o presidente do partido é um natural candidato às presidenciais e talvez aqui a diferença é justamente neste nível de impacto, não é? Que tem, portanto, uma possível, né? Então, os exemplos dados não servem de exemplo? Não. Olhando para a estrutura. Não, servem, claro desses órgãos? Claro que servem. Não é? O presidente, ou seja, o presidente do MPLA falou justamente nesta qualidade, não é? De presidente do seu partido, e a mensagem que ele quis passar era justamente esta, de alguma abertura interna do partido. Não é? Mas eu gostaria só de facto, de sublinhar esse aspecto. Vamos então olhar para um outro grande passo dado pelo Executivo e que muito já se tem falado, que é a abertura no setor das obras públicas e, sobretudo, na construção de habitação, com aqui a entrada do setor privado, esta parceria público-privada, a Dálio, naquilo que é a procura por moradias e até com condições condignas. Como é que olha para este passo dado, e aqui o Governo representado pelo Ministério das Obras Públicas, para a construção de mais de 2.500 residências na centralidade do KK 5.800? Bem, o problema da habitação é um problema que afeta todas as sociedades, não é? Todos os países do mundo. Alguns com maior, outros com menor incidência, não é? Mas este é um problema que é global e nós aqui em Angola não somos exceção, não é? A grande questão é que depois das centralidades que foram construídas, portanto, um pouco por todo o país, e olhando para a demanda nos grandes centros urbanos, nós ainda temos, de facto, a questão da habitação como um dos grandes problemas que enfrentamos na nossa sociedade, e por esta via, ou seja, por isto, toda e qualquer notícia, não é, de mais habitação, de mais construção, é sempre bem-vinda e é sempre uma boa nova, não é? O que se calhar está aqui e devemos aqui refletir é justamente a modalidade, não é? Porque já também ficou um pouco provado que, e no contexto atual, sobretudo, talvez não seja muito viável o Governo assumir, de facto, toda esta responsabilidade de construção de habitações, não é? E muito já se debateu que modelo seria mais viável, se fosse se o assunto estaria entregue totalmente aos privados, não é? Mas também se falou aqui da questão dos loteamentos, dos terrenos infraestruturados, não é? Portanto, e que penso eu que o melhor caminho talvez seria este dos terrenos infraestruturados, porque o Governo, de facto, já tem muitos encargos e não sei se por si só estaria em condições de resolver o problema da habitação. Mas é uma boa notícia, sim, esperamos que, de facto, esses prazos previstos sejam, de facto, concluídos, sejam cumpridos. Mas eu ainda penso que
nós, do ponto de vista da elaboração das políticas públicas viradas para a habitação, devemos começar a equacionar o fator demográfico. Ou seja, porque nós vamos crescendo, a população angolana, e sobretudo a nível da capital, portanto, crescemos a uma velocidade estonteante e claro que nem sempre é possível acompanhar, portanto, o crescimento populacional versus construção de habitações. Daí ser fundamental começarmos a equacionar na elaboração das políticas públicas viradas para esse setor, portanto, os estudos demográficos, não é? Quantas nós crescemos, e aliás, recentemente, portanto, nós tivemos o resultado do censo, mas nós não podemos ficar só por aí. É preciso que, de facto, estes resultados sejam úteis na elaboração de políticas públicas viradas para a habitação, porque senão vamos ter aqui um desequilíbrio muito grande em que tenhamos aqui um crescimento populacional a uma velocidade em que as políticas públicas para a habitação não consigam acompanhar. Portanto, isto hoje é assim que funciona, portanto, por isso que os estudos eles são fundamentais nesse aspecto, para ajudarem, portanto, quem governa, para o decisor, portanto, a tomar as melhores decisões e também, claro, no fim último, a satisfação dos cidadãos e a promoção do bem-estar. Portanto, dito isto, é uma boa notícia, não é? Não vai resolver de todo, mas vai mitigar, vai ser, portanto, mais uma solução, portanto, mesmo que paliativa, mas que é sempre muito bem-vinda. Mais vale ter as 2.546 habitações do que não tê-las, não é? Portanto, Eu pergunto, Mário, este modelo de parcerias público-privadas deve ser o seguido pelo país ou o governo ainda deve assumir em alguns aspectos a construção de moradias para facilitar o próprio cidadão também em diferentes processos de aquisição da mesma? Qual é a sua visão? Faustino, o cidadão não facilita o Estado. É preciso nós metermos aqui essa nota. O Estado, desde 2003, tem estado, assumiu essa responsabilidade. Aliás, o presidente, na altura, dizia que Angola é um canteiro de obras. E, de facto, vimos que Angola cresceu em termos de habitação. Angola hoje tem mais de 10 centralidades, estou a falar a nível nacional. Só o nosso país tem mais de 10 centralidades. Agora, a minha preocupação prende-se muito no cumprimento contratual. A dificuldade é que, embora o Estado assumiu esse ônus, que é construir as centralidades e atribuir à juventude, ao povo angolano, mas essa atribuição, na minha visão e perspectiva, tem sido uma atribuição sem o cumprimento escrupuloso dos contratos resolúvel. Por quê? Porque nós ouvimos há menos de um ano o senhor presidente do Fundo Habitacional a reclamar que muitos cidadãos não pagam a renda resolúvel. E apontou, inclusive, algumas centralidades, centralidade do Quilamba, o Sequele. Portanto, isso pelo facto de serem públicas, seria diferente se fossem privadas? Não seria diferente se fosse privada. Aqui o problema, Faustino, é mesmo o cumprimento contratual. Se tivermos contratos rigorosos, porque boa parte dos cidadãos que foram beneficiados, quero aqui arriscar, boa parte dos cidadãos que foram beneficiados com casas de forma resolúvel são funcionários públicos, estão identificados. Porque é que quer o Ministério do Urbanismo, quer o próprio fundo, com as empresas públicas, nesse caso, que deram a atribuição de algumas casas a esses funcionários, porque é que não se chega a um acordo para que esses funcionários paguem? Porque se não houver pagamento dos funcionários, porque a construção é uma bola de neve, e nós vimos o Presidente da República na Assembleia Nacional dizia isto que os colegas estão aqui a dizer. É importante que a construção da habitação seja entregue ao privado. Mas ao entregar ao privado, não quer dizer que
não haverá o incumprimento contratual sobre a venda resolúvel. O que nós devemos pedir é que haja responsabilidade, haja seriedade do fundo habitacional, haja seriedade do próprio Ministério de Tutela, haja seriedade na atribuição e requisitos das residências, porque muitas das vezes o doutor Adálio tem uma casa já pelo fundo, mas depois aparece 2, 3, 4 habitações. Portanto, é isso que nós devemos olhar. Se de um lado o Estado assumiu esse ônus, do outro lado deve haver responsabilidades. Porque se não houver responsabilidades, não vai chegar casa para todo cidadão. Aliás, o próprio governo, na pessoa do Sr. Presidente da República, já assumiu categoricamente que é impossível o Estado continuar a construir. Razão pela qual vai entregar ao privado. Aliás, já começaram a fazer a entrega de alguns terrenos infraestruturais aqui no Zango, no Sequel, de alguns jovens que já foram beneficiados. O que eu primo aqui é mesmo os requisitos, que se cumpra os requisitos e que aquele que receber casa do Estado deve também cumprir o pagamento. Porque o calcanhar daqueles é mesmo o pagamento. Eu pergunto, então Sim. um cidadão que não paga, o cidadão não paga porque o Estado é um ente de bem? Não, é preciso... Porque se for privado e também não vai... Faustino, que medidas devem ser tomadas? É preciso que nós desconstruímos essa ideia de que o Estado é uma pessoa de bem. Por isso eu pergunto, Sim. O cidadão não paga pelo facto do Estado ser um ente de bem ou então... Qual é? O que é que acontece para que ele não pague? Porque se não paga ao Estado, não vai pagar ao privado. Que medidas devem acontecer aí no meio, sobretudo, que tipo de contratos devem ser firmados para que haja essa obrigatoriedade, pelo menos, de se pagar? Lembrando que a construção é cíclica. Eu tenho dito que Angola é dos países que tem leis muito fortes e o Código Civil já salvaguarda isso. A própria habitação também tem regulamentos. É preciso usar a lei. O Estado ser uma pessoa de bem não quer dizer que o cidadão Mário Aragão vai deixar de pagar de forma resolúvel porque entende que o Estado é uma pessoa de bem. Há mecanismo para se pôr termo a essa situação. Razão pela qual, quando o senhor Presidente do Fundo veio a público a reclamar relativamente a essa matéria, aliás, a TPA passou esta matéria, houve-se muitos debates. O Estado pode requisitar a casa se o cidadão não pagar. O Estado tem essa competência. Agora, nós, enquanto cidadão, que temos que ter a amabilidade de dizer, olha, eu não tenho condições de pagar, fui desempregado e nós vimos algumas empresas a fechar, mas é preciso que o cidadão, com um fundo habitacional, negociam a forma de pagamento. Se ontem eu pagava 22 mil kwanzas, eu tenho que fundamentar ao fundo que neste momento não estou em condições de pagar neste valor a renda e com o fundo vamos encontrar o meu termo. A solução é não deixar de pagar, porque a construção das casas é uma bola de neve. Mesmo que seja o privado também não vai admitir que um cidadão, ele entrega uma residência e esse cidadão fica 3, 4, 5, 10 anos sem pagar. Eu penso que não. Eu penso que aqui falta, não digo muita seriedade, mas falta aquele ius imper do fundo e falta também o ius imper do próprio Ministério. Desculpe, essa questão Isso eu considero ser um problema de cultura, não é? Primeiro, ou seja, temos aqui um primeiro nível que tem que ver com a questão da cultura das pessoas, não é? E nós nos acostumamos muito em Angola que o Estado é uma pessoa de bem. Provedor, não é? E pronto. Mas, aliado a isto, também a nossa administração pública ainda tem algumas lacunas, algumas insuficiências. E o conjunto destes fatores é que, de facto, vem criar essa situação. Obviamente que se nós estamos aqui fazendo um pouquinho de memória,
as pessoas viveram nas centralidades durante alguns anos sem qualquer pagamento. Portanto, isto aconteceu não porque as pessoas, talvez os cidadãos não quisessem pagar, não é? Mas porque também não estavam reunidos os requisitos, não é? Técnicos, administrativos, para que o Estado, portanto, pudesse começar a descontar, não é? Estava-se no debate como é que se ia fazer, se ia ser diretamente descontado no salário, etc. Portanto, esta indefinição, não é, por algum tempo, fez com que os cidadãos ficassem, portanto, sem cumprir com as suas obrigações. Mas, claro, isto depois, talvez, essa situação terá sido ultrapassada, não é? Mas também, por isso, depois volto aqui à questão da cultura, não é? O angolano não é propriamente, o indivíduo... Mas cultura cidadão, que dizer que o angolano, olhando para aquilo que é a ação do Estado, habituaram-se a que essa questão de que o Estado sendo ente do bem, e as pessoas levam sempre... O Estado tem que ser provedor e pronto, o que é do Estado não se paga, e é um pouco esta noção. Agora, claro, aqui o Estado tem que exercer o seu poder, não é? Mas depois tem outras consequências. Ou seja, o Aragão falava aqui da matéria, não é, que a TPA fez sobre esse assunto e as queixas portanto, que o fundo faz sobre isto. O diagnóstico é preocupante. E se o Estado, de facto, decidir, portanto, por mão pesada, o que pode acontecer aqui pode acontecer até despejo, como é que se despeja, não é? Então, agora, claro, depois... Mas é legítimo. Sim, só que depois, do ponto de vista legal, sim, é de facto legítimo. Mas depois, aqui cria-se uma outra situação. Surge o fator social. O fator social, sociopolítico, ou seja, a repercussão que isto teria. Portanto, então, aí o Estado age aqui com alguma ponderação. Mas também é preciso, sim, educarmos, informando as pessoas, os cidadãos de que, de facto, devem cumprir com as suas obrigações. Agora, o privado, sim, o privado é fundamental que isto vá para os privados, não só para também, por uma gestão mais eficaz e eficiente, mas, sobretudo, também por uma questão até mesmo económica, não é? O Estado poupa mais. Não só poupar mais, mas também é preciso que este setor, não é, se desenvolva, não é? Se desenvolva, que ande por si e crie empregos. E que também o Estado possa, através da tributação, portanto, arrecadar receitas com estas empresas. Portanto, é de todo desejável que este setor se desenvolva, porque vai depois concorrer para a robustez da nossa economia, a própria diversificação, a empregabilidade e todos esses efeitos são positivos para a economia. Portanto, é de todo desejável que assim seja. Mas tem que ser um processo muito bem conduzido, com políticas muito bem definidas, para que o sucesso esperado ou desejado seja, de facto, alcançado. Permita-me só, aqui ao Mário para 30 segundos. Desse tema e irmos para o outro. Eu compreendo o discurso do meu amigo Adálio, mas eu entendo que Angola não pode estar a passar na cabeça dos cidadãos. Eu compreendo o discurso do Adálio. Tem repercussões sociais, políticas, eu compreendo. Mas eu vou dar um exemplo que em 2019, 2020, que é quando da Covid-19, os meus colegas se recordam, o pagamento das rendas resolúveis baixou. A renda resolúvel do Quilamba, na altura, Samora Numa Tressoa, pagavam por ali 50 ou 70 mil kwanzas, baixou por 40. No 44, que pagávamos 32 mil kwanzas, baixou por 22. No Sekele, que pagava-se por 50 mil kwanzas, baixou por 32. E aqui um documento que o fundo, na altura, já solicitava, principalmente os funcionários públicos, que é o instrutivo ao banco, para que o banco pudesse descontar diretamente da fonte. O que nós também fomos assistir é que 2 meses depois,
esse funcionário muda de banco, muda de conta. Portanto, Sim. esta problemática. E por que ele muda? Por que ele muda? Não, porque não quer mesmo pagar. Exatamente. Não, porque não quer pagar. Isso é verdade. E porque temos um, Sim, temos um fundo. Isto é verdade. E porque temos um Mas aí vai-se fundo na qualidade benevolente. disso, trata-se de cultura. Isto é verdade que ele não quer pagar. É porque temos instituições. Eu concordo consigo que ele não quer Temos pagar. instituições Mas ele aproveita-se de uma benevolentes. fragilidade, porque noutros países isso não é possível. Por isso que eu estou a dizer. Ele não consegue fugir a isso. Se nós tivermos instituições rígidas, e aqui apelo o fundo, tem de ser rígido o fundo. Não se pode ver um cidadão que estava a ser descontado porque não querer pagar, ele muda totalmente de banco porque não quer ser descontado. E o próprio banco também não olha que esse cidadão tem contas a pagar. Sim, eu Portanto, concordo consigo, mas é verdade. Aqui estamos diante de uma fragilidade administrativa. Sim, mas... Portanto, ele faz isso porque é possível. O ideal seria que isso não fosse possível. Ou seja, todos esses mecanismos não é? Tivessem montado de tal modo que o cidadão não conseguisse fazer isto. Mas ele faz porque encontra esta brecha. E aqui também... É aqui também onde temos que atacar. De facto, ele age de má fé, mas... Sim. Consegue, porque há uma brecha. E aqui nós temos que atacar essa situação destes dois sentidos, não é? Pela informação, educação, mas até pelo peso da lei, mas também pela própria administração e os mecanismos de controle que devem ser mais apertados. Não é? Percebemos sim que é preciso que se crie essa cultura de pagamento, de cumprimento com as suas obrigações do cidadão e, sobretudo, nessa questão habitacional, ter de pagar aquilo que deve ao Estado ou ao ente com quem tem o contrato. Mas vamos então para o outro tema que tem que ver com a segurança, que é a inauguração do Centro de Videovigilância da Polícia Nacional em Cabinda. Vemos um pouco pelo país os centros de segurança eletrónica para auxiliar aquilo que é o trabalho da Polícia Nacional e dos outros entes ligados à segurança. E Cabinda agora também com este dispositivo. Eu começo por si a Dálio neste tema, que mais um passo dado à segurança pública. Sim, naturalmente. Dados de 2014, nós tínhamos pelo menos um polícia para mais de 100 cidadãos, não é? Uma rácio, portanto, de todo desequilibrada. O que é que acontece? Não é possível, não é? Termos um polícia para cada cidadão, não é? E as tecnologias hoje vêm ajudar as sociedades nestes aspectos, não é? Ou seja, o homem pode ser substituído por uma câmera, não é? E aí sim, através de um centro de monitoramento, portanto, e em tempo real, saber-se o que é que vai acontecendo nos vários cantos do país, não é? E das várias cidades. E claro, essa inauguração veio justamente trazer essa perspectiva, não é? De que com o sistema de videovigilância, portanto, possamos, o Estado e os órgãos de defesa e segurança possam ter os seus olhos, não é, lá onde não é possível a presença, e não é necessário, não seja também necessária a presença física de um agente da polícia. Portanto, nós temos aqui em Luanda o CISP e isto, no fundo, acaba por ser uma réplica, não é, desta instituição e claro que quanto mais cobertura tivermos desse sentido, mais vamos também aqui melhorar a nossa percepção de segurança pública, não é? E isto é bom, são investimentos que, naturalmente, que têm os seus custos económicos, financeiros, tecnológicos, mas também depois poderemos, então, no fim e ao cabo, ter uma segurança pública, portanto, com os níveis, portanto, melhorados em termos de percepção
né, de segurança. Isto é bom e claro que vamos esperar que possamos replicar, não é, estes centros por toda Angola, né, pelas 21 províncias que compõem o nosso país. E portanto, eu penso que o caminho é este e quanto mais esforços forem feitos neste sentido, vai ser melhor para todos os angolanos e em particular para a segurança pública. E nós temos que ver essa questão da segurança pública com muita seriedade, na medida em que, veja que um dos fatores inibidores quer do turismo, investimento estrangeiro, não é? Tem muito que ver com a percepção de segurança, não é? Portanto, se tivermos cidades seguras, naturalmente que isso depois também vai se reverter na própria economia, no próprio investimento, vai se reverter, portanto, na melhoria dos índices de percepção de segurança no nosso país e claro que a partir daí podemos também ter outros ganhos que extravasem a questão meramente securitária, né? Mas que se resvalem noutras questões não menos importantes, nomeadamente a economia. Mário, estão aqui instaladas infraestruturas que de certa forma inibem o crime, mais do que aliviar naquilo que é a ausência, mas estão, enquanto câmaras, só a percepção do cidadão em saber que existem esses equipamentos ou daqueles que estão propensos aos crimes, estamos a ver aqui instrumentos que ajudam nesta inibição. Sim, é preciso dizer, primeiro parabenizar o Sr. Ministro Manel Homem, desde a sua nomeação tem estado a investir nas infraestruturas do seu setor. Vimos uma infraestrutura do género na província do Zaire, agora estamos a ver na província de Cabinda e faz todo sentido numa altura em que as duas províncias, quer Zaire, quer Cabinda, não que as outras províncias não haja, está-se a lutar o contrabando de combustíveis e sabemos nós que essas duas províncias, Zaire e a província de Cabinda, faz fronteira com determinados países. E aqui, principalmente Cabinda, faz fronteira com a RDC. Conhecemos a densidade fronteiriça de Massabe. Portanto, faz justiça nós termos já na província de Cabinda esse sistema de controlo e vigilância para banir alguns atos que são praticados fora dos olhos dos agentes da Polícia Nacional. Nós temos um olho que é o videovigilância que vai coajudar as investigações. Falamos também sobre a imigração ilegal e Cabinda tem estado a se debater contra a imigração ilegal. Portanto, eu penso que em termos de defesa e segurança, Angola continua a investir e é preciso estar muito bem assente e dizer que Angola neste campo tem estado muito bem. E o ministro Manel Homem tem estado a visitar o país no seu todo e todas as províncias. Já passou na província do Ije, que também já lançou a primeira pedra para a mesma infraestrutura. Já passou na província de Benguela, que também tem a mesma iniciativa. Portanto, nós temos de ter o nosso território nacional vigiado. Porquê? Porque Angola é daqueles países que os outros irmãos do continente constantemente olham para o nosso país. É uma fonte de passagem para outros continentes. Razão pela qual é importante que as nossas fronteiras estejam muito bem guardadas para nós não termos a dificuldade de migração ilegal. Portanto, eu penso que teve muito bem o senhor ministro Manel Homem, aliás, tem estado, desde a sua nomeação, tem estado a visitar e está preocupado com as infraestruturas do seu setor. É assim que se governa, é assim que se apresentam os resultados, porque não basta só falar, é preciso falar e fazer. E nós temos estado a ver um ministro preocupado na segurança do nosso território. Vamos então
já porque o tempo vai apertando, vamos olhar agora para esta poupança feita pelo governo em cerca de 80 mil milhões de kwanzas na administração pública. Estamos a falar propriamente das ações da IGAI, naquilo que tem sido os atos inspectivos a que tem como missão e que naquilo que é um trabalho muito mais eficaz permitiu então esta poupança de 80 mil milhões de kwanzas. Vou novamente ao Mário para depois, na próxima questão, ir ao Adálio para fecharmos. Aqui, Faustino, é preciso dizer que as nossas instituições estão a funcionar. O IGAI, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério das Finanças. Aliás, o governo angolano busca cortar gastos desnecessários. Numa outra altura, nós vimos gastos desnecessários, regalias desnecessárias. Aliás, o Orçamento Geral do Estado está na Assembleia Nacional. Uma das discussões é mesmo o corte de algumas regalias em que os nossos deputados entendem uma outra natureza, mas é importante que no momento em que Angola está a viver não deve haver gastos desnecessários e faz justiça aquilo que o IGAI está a fazer, aquilo que a Procuradoria-Geral da República está a fazer, aquilo que é o papel que tem o FMI juntamente com o Ministério das Finanças de Angola está a fazer, e nós vimos as ações principais que foram a transparência e o padrão do FMI, a sustentabilidade da dívida, as reformas do setor empresarial público, as propostas orçamentais e os desafios orçamentais. Portanto, eu penso que essas foram as principais tarefas que norteou esta poupança do Estado e eu entendo que os nossos órgãos públicos, financeiros, judiciais devem continuar a fazer o seu papel. Aliás, nós vimos muitas empresas que foram arrestadas no âmbito da recuperação de ativos, que também vai trazer aquilo que é o grosso do dinheiro que nós estamos aqui nós estamos aqui a tratar. Portanto, eu penso que se as nossas instituições assumirem o seu real papel, Angola vai sair do estado em que está. Muito bem. Já estou mesmo por fim. Adálio, como é que se pode incutir de forma efetiva, porque nós vemos um remar contra a maré muitas vezes, ao gestor público para esse sentido da responsabilização ao respeito daquilo que é o erário público? Bom, isto tem que ver também com os próprios mecanismos, não é, de fiscalização, prestação de contas, não é, que devem ser cada vez mais afinados, não é, e melhorados. Sabemos que esses mecanismos nunca são eficazes a 100%, mas o importante é ir identificando as deficiências e ir superando. Isto também é um processo, não é? É um exercício contínuo que deve ser feito para que possamos chegar próximo da excelência, não é? Agora que nós nos debatemos com essa questão da qualidade da despesa. Isto é um debate, portanto, que já vem surgindo na sociedade angolana já há algum tempo e penso que também a situação macroeconómica do nosso país nos vem também ajudando muito a esse respeito, não é? Ou seja, temos sido mais disciplinados do ponto de vista dos gastos, não é, feitos a nível da administração pública, porque os recursos são sempre escassos e quando assim acontece, apela sempre à maior racionalização possível dos mesmos e, claro que estes momentos difíceis também nos ajudam, não é? São tanto quanto pedagógicos desse ponto de vista. Agora, sim, devemos continuar a melhorar a qualidade da despesa, poupar mais para que possamos canalizar essas poupanças na economia, na produção nacional, que precisa cada vez mais, portanto, atingir níveis satisfatórios,
para que possamos também, aos poucos, nos libertarmos da própria dependência externa, não é? E de outros mercados que também, por essa via, depois pesam muito e de facto, têm sido o calcanhar de Aquiles no que toca às próprias reservas internacionais líquidas, não é? Portanto, são bons princípios, são boas práticas que devemos encorajar, devem ser promovidas para que possamos então, num curto, médio prazo, termos de facto despesas mais qualitativas e muito melhor racionalizadas. Uhum. E novamente, assim, Adálio, vemos aqui para o último ponto, que tem que ver com as infrações registradas pela Inspeção Geral do Trabalho. Estamos novamente a falar dos órgãos inspectivos, o não pagamento do salário mínimo, conforme está legislado, e que aplicou 500, que verificou 500 infrações. Eu pergunto aqui, vemos reiteradamente a Inspeção Geral do Trabalho a registrar infrações. As multas devem ser um pouco mais pesadas quando se percebe isso. As multas devem ser profundamente exemplares, porque estamos a falar do não pagamento de salário mínimo, como também estamos a falar da não prestação junto à Segurança Social, de más condições de trabalho. Neste setor, o que é que deve ser feito? Se existe uma atividade inspectiva que verifica infrações, onde é que se deve atuar do ponto de vista da ação efetiva daquilo que são as autoridades inspectivas, para que haja aqui exemplos e cumprimento daquilo que são regras e as próprias leis? Não, aqui não há muito o que se dizer. O salário mínimo é para ser pago, não é? E deve ser pago. Se as empresas, uma ou outra empresa que não cumpra com esta regulamentação, naturalmente que a própria lei também dispõe já de mecanismos sancionatórios. É importante nós percebermos que o não cumprimento do pagamento de salário mínimo, portanto, depois também isso, primeiro, põe em causa direitos humanos, não é, dos cidadãos, é uma violação trabalhista e claro que isto tem o seu enquadramento legal. Agora, mas depois também tem uma outra consequência que é mais socioeconômica, não é? Naturalmente que os cidadãos que estejam nessa condição, portanto, vão ter que sobreviver com um valor muito abaixo daquilo que é expectável e que a nossa economia real, portanto, recomenda. E claro que isto depois, em última instância, também vem remar contra a maré, né, no que toca, portanto, a própria visão e estratégia do governo em relação à política salarial do Estado. Portanto, isto é para ser cumprido e as empresas que venham agir à margem deste regulamento, desta determinação, devem naturalmente ser, portanto, punidas de acordo à própria lei, mas também sem descurar sempre algum trabalho pedagógico, não é? Que essa instituição, a IGT, pode fazer, tanto punir sim, mas também ir trabalhando de forma pedagógica com as empresas. Mário, já vamos mesmo para o fim. Sim, Faustino, eu penso que a inspeção deve parar de trabalhar de forma relâmpago. E vou-me explicar o porquê. Porque nós vemos informações da inspeção em dezembro, vamos voltar a ver uma informação da inspeção em abril. Eu penso que desta forma não vamos avançar. A inspeção deve ser periódica, deve ser constante. Se for de forma relâmpaga, não está-se a fazer trabalho e não está-se a ajudar os trabalhadores. Depois,
é preciso aqui classificarmos quem são essas empresas que devem pagar o salário mínimo nacional. Porque fala-se de algumas lojas. As lojas podem nos... Não, mas estão classificadas. As microempresas devem pagar até 50 mil. É isso que eu estou a dizer. Mas quando dizia classificar, é elas serem expostas ou a classificação por estrutura de pagamento? É classificar as empresas... Que por tipologia? Sim, as empresas que foram visitadas pela IGT. E se de facto estão a cumprir, em que qualidade essas empresas se encontram. Se encontram nas grandes e médias empresas ou se encontram nas microempresas ou startups. Aí sim, nós vamos tirar as nossas ilusões e dizer se de facto estão a cumprir ou não. Eu penso que a atividade, a campanha que é salário justo é boa, mas é preciso deixarmos de fazer trabalhos remotos. A inspeção deve ser uma constante. E nós temos estado a ouvir incumprimento o incumprimento no trabalho das entidades hierárquicas. E isso não é novidade para ninguém. É só visitarmos a cidade da China, é só visitarmos o São Paulo, é só visitar... Portanto, se nós, e aqui IGT, não ter essa amabilidade de fiscalizar constantemente... Aliás, nós temos cidadãos que estão a trabalhar e que nem sequer têm um contrato assinado, por exemplo, mas já estão a trabalhar há 2, 3, 4 anos. Estamos agora em dezembro. Nós temos cidadãos que estão a trabalhar, não foram pagos o 13º, não foram pagos o subsídio de férias, nunca gozaram férias. Nós temos cidadãos em Angola que trabalham nessas condições. Quando esta inspeção vem dizer que, de facto, há empresas que estão no incumprimento. Por quê? Porque não está a fazer o real papel. Porque se, de facto, tivesse uma inspeção constantemente nas empresas, a punir as empresas que não estão a cumprir aquilo que o governo está a orientar, naturalmente, não vamos ter essa repetição. E tem o fator corrupção, né? Os técnicos, às vezes, vão para essas empresas, encontram irregularidades, não é? São subornados. O tipo de inspeção não é só a IGTA, é um grupo de inspeção, onde vai o Serviço de Administração Criminal, a AGT, portanto, é um grupo de inspeção. Não sei se neste grupo também há probabilidade... Não, estamos a nos referir só à IGT, no caso. Não, porque esse tipo de inspeção não é só a IGT, é um grupo de inspeção. Portanto, este grupo tem que ser constante para que os nossos cidadãos, para que o trabalhador, não só angolano, como também esparteado, trabalhe nas melhores condições daquilo que a nossa Lei Geral do Trabalho emana. Muito bem. Adélio Francisco, Mário Aragão, muito obrigado. Vai estar a desejar-vos uma boa noite. Muito obrigado, Faustino. E esperar que, sempre que sejam convidados, cá estejam, porque afinal a vossa opinião ajuda na construção dessa sociedade que a todos os dias se vai colocando um degrau para que ela chegue aonde todo mundo quer. Assim, caro telespectador, resta nos despedirmos, com certeza de estarmos aqui o próximo domingo, mas também pedir que continue com ETPA Notícias, porque aqui a informação é de primeira e não para. Boa noite.